Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas. Vamos ler o capítulo 3. Jonas 3, os últimos versículos. Versículo 8 e o 10. Aí o capítulo 4, o versículo 1. Glória a Deus. Jonas. Achou? Às vezes ele foge da Bíblia, né? Porque ele é pequenininho e você vai lá nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Obadias, Amós, né? Obadias, Jonas. Oséias. Vamos lá? Jonas 3, o verso 8 em diante, o 4, 1 e 2. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarso. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor. Estás prontos a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo. Amém. Nós lemos o livro de Jonas, um livro bem conhecido, né, do nosso meio. Jonas, um profeta que Deus chamou para trazer a mensagem ao povo de Israel. E ele é um homem, podemos dizer, um homem de Deus. Piedoso, temente a Deus e que conhece a Deus, porque era um profeta. Essa era a qualidade do profeta: conhecer a Deus, transmitir o recado de Deus para o povo. O profeta era o elo entre Deus e o povo. Diferente do sacerdote. O sacerdote, ele também fazia a ligação entre o povo e Deus. Mas o sacerdote estava muito ligado à política, a favorecimentos, enquanto que o profeta não, ele era totalmente independente, né? No contexto aqui do Antigo Testamento. O profeta, ele tinha independência nas suas decisões, nas suas falas, porque ele recebia diretamente de Deus a mensagem e transmitia para o povo. Era um intermediário, mas que vinha direto de Deus. Enquanto que o sacerdote, ele era um cumpridor da lei, ele fazia cumprir a lei, mas o sacerdócio em si estava muito encharcado, né, de política e de politicagem. A gente vê isso na época de Jesus, onde o sacerdote exercia ali um poder político muito grande. Mas o Jonas era um profeta, portanto ele era um profeta bem autônomo. Recebia a mensagem de Deus, recebeu aqui, no caso, a mensagem era uma ordem clara: vá lá na cidade de Nínive e pregue para eles. Foi a ordem que Deus deu para Nínive: fala de mim para eles, fala do Deus único para os ninivitas, porque diz o próprio escrito, né?
eles não me conhecem como Deus e não sabem discernir a mão direita da esquerda, aqui na expressão bíblica. E existe um grande juízo sobre a cidade. Se você não for, e se eles não se converterem, se eles não se desviarem do mau caminho, eu vou destruir aquela cidade, diz o Senhor para Jonas. Então Deus declarou para Jonas a sua vontade e deu uma ordem clara a Jonas para levar a mensagem para a cidade. Vocês conhecem bem a história. Jonas não vai, em uma desobediência frontal, uma desobediência que bateu de frente, porque ele sabia, era uma ordem clara, não era algo subjetivo, não era algo assim, mais ou menos, que Jonas recebeu, não, uma ordem clara, vá lá agora em Nínive. Deus, muitas das vezes, fala de maneira clara, e nós não temos que estar colocando dúvida naquilo, ponderando aquilo que Deus falou. Portanto, Jonas já tinha um privilégio de ser profeta, um privilégio de ter um canal aberto direto com Deus. E ele, agora, ele simplesmente desobedece. Eu diria que Jonas é o quadro daquele homem bom, piedoso e que não faz a vontade de Deus. Existem muitos por aí. Jonas não era um rebelde, não era um ímpio, não era um indivíduo que vivia pecando, cometendo atrocidades, impiedades e idolatrias e tudo mais. Não, era um homem, vamos dizer assim, um bom crente. Jonas era um bom crente, frequentava a igreja, dava seu dízimo, cantava no coral, cantava no grupo de louvor, né? Ajudava o pastor, era um obreiro. Então, vamos dizer assim, Jonas era um bom crente, mas desobedeceu a Deus. Por quê? Por simples tolice. Tolice. Foi tolo, irmão. Primeiro, eu vou explicar por que eu acho que Jonas foi tolo. Ele foi infantil, né? Charles Spurgeon, ele comparando Jonas, ele diz que Jonas precisou ir ao jardim de infância, já que Deus viu a infantilidade dele. É interessante essa comparação, porque Jonas realmente agiu como uma criança. Por quê? Primeiro, fugiu de Deus. Alguém pode fugir de Deus? Por isso que eu digo que ele foi um tolo. Segundo, se escondeu de Deus. Alguém pode se esconder de Deus? De maneira nenhuma, não é? Terceiro, se meteu em enrascada por causa dessas, como consequências dessas suas ações. Ele foi em direção contrária à ordem de Deus. E mais interessante é que quando ele resolve, né, Nínive está para cá e ele foi para cá, uma direção contrária. Ele resolve então ir para o litoral. Nínive ficava em direção ao interior. E ele resolveu ir para o litoral. Quando ele chega lá no litoral, na cidade de Jope, que era uma cidade portuária, ele encontra um navio. Um navio que ia para uma outra cidade distante, chamada Tarsis. Jonas pode ter pensado, não, a minha ação não está tão fora da vontade de Deus assim, já que justamente tem um navio aqui me esperando. Então pode ser que tenha sido uma providência divina esse navio. Então, meu irmão, tome cuidado, né? Porque nem sempre quando as coisas estão dando tudo certinho, é porque você está dentro da vontade de Deus. Tome cuidado, porque o diabo também, ele toma providências, né? Existe também providência diabólica, e não só providência divina, né? Porque nós temos que andar, irmão, não é por causa das providências, não temos que andar, não é por causa das coisas que acontecem, nós temos que andar de acordo com os princípios bíblicos, obedecendo a palavra, porque se está tudo dando certinho, você confere aquilo que está dando certo com o que Deus tem falado para você.
com os seus sentimentos em relação a Deus e a sua palavra, né? Porque nem sempre as coisas que andam certo estão de acordo com a vontade de Deus, né? Pode ser que seja até eu não acredito em coincidência, né? Mas eu acredito em providência, ou de Deus ou não, né? Ou a providência ela é de Deus, ou a providência é lá do outro lado, né? Então lá estava, né, Jonas. Então aparece aqui, irmãos, algo que não faz sentido, inconsistente, né? Não faz sentido. Um homem de Deus, irmãos, vai lá e não sabe discernir as coisas que estão acontecendo. Vai para aquele navio, vocês conhecem muito bem a história. Nosso foco aqui não é nem a história em si, mas é essa atitude de Jonas. E dá tudo errado. Ele desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o fundo do oceano, né? E foi para o fundo da barriga daquele peixe, né? Aquele grande peixe. Então, naquele momento, Jonas, então, a Bíblia fala que ele orou ao Senhor. Orou ao Senhor. E ele começa, então, ali a se arrepender daquilo que fez. E ele, então, Deus se move aquele peixe, né? Joga ele na praia e ele vai, então, em direção a Nínive, agora atrasado, né? Em relação ao plano, ao projeto de Deus. E ele começa a perceber que de Deus não se foge, de Deus não se esconde. Lembram lá do primeiro casal, né? Quando cometeram o pecado de desobediência, a primeira reação dele foi realmente se esconder de Deus. A primeira reação foi sair da presença de Deus, como se eles tivessem essa possibilidade, esse poder. Não tem como. A Bíblia fala no Salmo 139 que Deus está em todo lugar, até no céu, até no inferno. Se eu fizer minha cama lá, tu ali está no abismo, né? Em outras traduções. Então Deus, ele está em todos os lugares, é onipresente, ele vê tudo e participa de tudo, porque Deus não está alheio, irmãos, aos nossos sentimentos, mesmo que sejam sentimentos tolos, como o de Jonas. Deus não está alheio. Deus, ele responde às nossas tolices. Ele não fica indiferente. Deus não simplesmente nos deixa ao sabor das nossas decisões, mesmo que sejam erradas. Porque Deus não está distante de nós. Deus não está longe o suficiente para deixar que as nossas ações, elas descambem, né, para uma tragédia. Não, Ele está sempre pronto a nos guardar e a nos proteger. Porque Deus não é indiferente, nem nas nossas tolices. Nem nas nossas tolices. Então, Jonas vai, irmão, prega o evangelho, prega, né, o arrependimento daquele povo, e nesse versículo que nós lemos, na abertura do culto, né, ele fala que ninguém, nem mesmo os animais do seu gado, do seu rebanho, poderá comer ou beber alguma coisa. Isso aqui é o rei de Nínive, que fez essa declaração. Eles se arrependem profundamente, muito embora esse arrependimento foi temporário, porque depois a cidade de Nínive entrou na impiedade de novo, transformou numa cidade muito cruel. Mas com a mensagem eles se arrependeram. Eu acredito que deve ter ficado um remanescente lá, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Então diz aqui, tanto as pessoas quanto os animais devem se cobrir de pano de saco, ou seja, se humilhar, devem orar fervorosamente ao Senhor. Então aquele povo se converteu, aquele povo entendeu a mensagem. E a Bíblia fala que quando Deus viu que o povo se humilhou e deixaram seus maus caminhos, a Bíblia fala que Deus voltou atrás e não destruiu a cidade, como havia ameaçado. Observem que Deus ameaçou. Deus não falou que iria fazer. Deus falou, porque as ações de Deus, irmãos, elas são muitas das vezes ligadas às ações humanas. Então Deus faz de acordo com o que o homem, são consequências daquilo que o homem faz. Então se o homem se converteu, Deus não vai mandar o seu juízo, né? Aí no capítulo 4 vai dizer que Jonas ficou aborrecido, irado,
porque Deus não destruiu. E Jonas fala assim: está vendo, Senhor? Está vendo? Era exatamente isso que eu estava prevendo. É isso que eu estava prevendo. Esse povo tinha que morrer. Esse povo tinha que ser destruído. Agora, tu não vai destruir, porque eles se arrependeram. Né? Então, fica evidente aqui a tolice de Jonas. Fica evidente a sua infantilidade. A não entender, irmãos, os projetos de Deus e a sua misericórdia. Aí Deus, o que faz? Deus usa, como no jardim da infância, para ensinar Jonas, Deus usa de maneira lúdica. Jardim da infância não é assim? A criança precisa ter objetos, ela precisa ter algo concreto para poder aprender. Não é? No início, né? No início da caminhada do aprendizado, jardim da infância, as primeiras séries, as séries iniciais, o professor, né? Aliás, aqui a nossa homenagem ao dia do professor, que foi ontem, né? Deus abençoe a todos os professores. O professor, ele precisa de usar de bastante ludicidade, né? Com coisas concretas. Não adianta falar nada abstrato, nada simbólico. A criança entende tudo literal. Então, Jonas, na sua infantilidade, ele precisou também de coisas concretas. Deus, ele vai e nasce uma árvore, né? Uma árvore, e essa árvore, ela chama aqui de aboboreira em algumas versões, né? E é uma árvore de folhas grandes, né? Uma erva grande. E ele se abriga debaixo daquela árvore e começa a se lamentar pedindo a morte. Senhor, é melhor me matar, que eu quero viver com essa culpa de ter deixado os ninivitas sobreviverem. Aí aquela árvore cresce. É Deus ensinando para o Jonas. De repente a árvore cresceu, ficou grande, ele se abriga debaixo daquela árvore, num sol, né, tremendo. Aí, quando ele pensa que está tranquilo, vem uma lagarta e come a árvore. Né? A lagarta vai lá e destrói a árvore. Aí ele começa a se lamentar por causa da lagarta e por causa da árvore que foi destruída. De repente vem um vento quente, né? Chamado vento leste. Um vento muito quente que Jonas sofre as ações daqueles ventos. Então essas três coisas, irmãos, tanto a planta, a lagarta e o vento, foram a forma concreta de Deus falar com Jonas. Primeiro, a planta significa a providência de Deus, significa que Deus não está longe, Deus não está alheio, Deus não está distante, Deus está presente nos seus momentos de dores, de lamentos, de lamúrias, né? E até nos seus momentos de murmuração. Deus está ali, Deus não vai se afastar de você, né? Deus não vai ficar longe, vai te deixar ao léu. Então, a planta que nasceu é a presença de Deus, vamos dizer assim, a consolação, né? A presença de Deus consolando aquele crente. Mas a lagarta também é a providência de Deus, né? É Deus presente na sua dor, para mostrar para você que a dor, ela tem uma finalidade. Deus presente nos seus lutos, Deus presente nas suas dificuldades, né? Para mostrar que Ele está presente e que tudo tem uma finalidade, tem uma razão de ser. As coisas não acontecem por acaso, não existe acaso, existe o trabalhar de Deus. Então Deus mandou a lagarta, né? A lagarta, para que Jonas pudesse perceber a presença de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa está tão distante de Deus que é preciso uma tribulaçãozinha, é preciso alguma coisazinha, sair um pouco do controle da vida para que ele possa se aproximar mais de Deus. As pessoas vão, quando isso a tendência é essa, né? Na nação de Israel era assim, quando as coisas estavam bem, havia prosperidade no reino, havia paz, pronto, a tendência era o povo se afastar de Deus, entrava na idolatria. Aí Deus mandava outra nação para invadir, para destruir plantações, para levar cativo, para que o povo pudesse voltar para Deus novamente. Isso acontece conosco, irmãos. Às vezes Deus permite
as tribulações, é a maneira lúdica, né, de Deus agir, é a maneira pedagógica, porque Deus, acima de tudo, é um pedagogo, é alguém que está nos ensinando o tempo todo, quer nos ensinar, porque nós não aprendemos, às vezes, da maneira mais fácil, né? Então é preciso, lendo a Bíblia, acompanhando os acontecimentos com outras pessoas, nós não aprendemos. Então Deus envia tribulações, as lagartas da vida para destruir as nossas proteções, né? As lagartas da vida para destruir a nossa zona de conforto, e também para nos sacudir no momento de lamúria, no momento de blasfêmias até, ou no momento até de murmurações, e de momento de falta de conexão com as pessoas. Deus envia as lagartas, porque o que faltou de Jonas, mas foi se conectar com as pessoas. Ele mantinha o seu ministério independente, ele pregava para quê? Não era para pessoas se converterem, ele não conseguia entender que a razão de ele ser um profeta era a transformação das pessoas, o arrependimento das pessoas. Tem muita gente na igreja, irmãos, que vive o ativismo evangélico, está tão ativo dentro da igreja, fazendo tantas coisas, que não percebe que a razão de ser do seu ministério é a transformação de vidas, que as pessoas cheguem ao conhecimento do evangelho e se transformem e mudem a sua maneira de ser, né? Mudem a maneira má de pensar e até de agir no mundo. Essa é a razão de nós cantarmos, a razão de nós pregarmos, a razão de nós colocarmos conforto dentro do templo. Não é para só o nosso conforto, mas para facilitar a mensagem do evangelho. Tudo tem que ter este objetivo. Não podemos nos desconectar das pessoas, nos desligar do nosso objetivo, do nosso propósito, que é anunciar o evangelho para a transformação das pessoas. Se isso ocorre, ou quando isso ocorre, Deus envia as lagartas, Deus envia os vermes para destruir a nossa zona de conforto, né? Não é que Deus é malvado, não, Deus é pedagógico, Ele quer nos ensinar. E quando nós agimos de maneira infantil, Deus age também de maneira infantil, da maneira como eu vou poder entender, porque talvez se Ele falasse de outra forma, nós não entenderíamos, não é? Então, Ele usou esses 3 elementos para ensinar Jonas. Ele precisava ser ensinado como criança, já que ele agiu de maneira infantil. Jonas, ele foi ao jardim de infância de Deus para aprender, né, com a planta, com a lagarta, com o vento, as lições que talvez de nenhuma outra forma ele aprenderia, né, porque ele estava fechado para a mensagem de Deus na vida dele, né? A mente de Jonas se fechou. Eu diria até o ódio, né, que ele desenvolveu, eu diria até justificado, contra os ninivitas, porque era uma nação cruel, era uma nação que maltratava seus inimigos, invadia e matava por prazer. Então, por causa disso, Jonas desenvolveu um verdadeiro ódio e uma certa rejeição para pregar para os ninivitas. Mas Deus não tem rejeição por ninguém, irmão. Não, Deus não cria essa rejeição, porque Deus não está preso aos sentimentos humanos. Deus ama o homem, irmãos, e vai até as últimas consequências para libertar, para transformar, para que esse homem possa se arrepender e chegar ao conhecimento dele, o conhecimento de Deus. Muitas das vezes, a nossa mente humana não consegue captar, irmãos, este amor de Deus, não consegue captar essa misericórdia de Deus, e nós ficamos fazendo conjectura. Poxa vida, Deus podia destruir fulano, Deus podia matar fulano, quando a gente vê uma pessoa tão cruel, às vezes andando, né? Essa semana estava vendo a reportagem de um bandido aí que foi solto, né? É uma polêmica tremenda. Aí o camarada ficou 5 ou 6 anos foragido numa mansão lá no litoral sul fluminense, né? Angra dos Reis, parece, uma mansão com helicóptero e com
um barco lá, um iate, parado na porta com todo o luxo. E aí vem o pensamento: por que um indivíduo desse que fez tanta maldade, ele vende drogas, irmão, destrói as pessoas para o mundo todo, não é só no Brasil, lá principalmente para a Europa, drogas que destroem as pessoas, que acabam com a vida, acabam com as famílias das pessoas. É ele que faz isso, também vende armas, é um traficante de armas e de drogas, e o indivíduo ficou solto durante todo esse tempo, foi preso há 6 anos atrás, conseguiu sair, aí agora foi preso de novo, e vai lá uma lei e solta o cara, né? Por causa de uma má interpretação, mas não estou aqui para trazer nenhum comentário com relação à lei. Eu só estou querendo dizer que muitas das vezes vem o sentimento de revolta sobre nós, um indivíduo desse que está vivendo de uma maneira tão regalada, não tão cheia de privilégios, e às vezes pessoas simples, pessoas bondosas, pessoas piedosas, padecendo, sofrendo, e às vezes nós não conseguimos entender. Mas, irmãos, Deus tem seus projetos, seus planos, e Ele sabe de todas as coisas. Eu não tenho, como fala o salmista, eu não tenho que ficar indignado pelo ímpio que prospera no seu caminho. Mas, porque, irmão, cada um vai receber de Deus aquilo que lhe é devido. A minha função é pregar o Evangelho para que essas pessoas também se convertam. Eu não tenho que colocar no meu coração ódio por ninguém. Não odeio, deixa nas mãos de Deus, porque a vingança pertence ao Senhor, e Deus, Ele é suficientemente sábio para fazer com que as pessoas recebam as consequências dos seus atos. Eu é que tenho que desenvolver a mesma misericórdia pelo qual Deus tem para com as pessoas, porque é o mesmo amor que Deus tem para comigo que Ele tem para todas as outras pessoas. Esse amor é que foi derramado no meu coração, e é o que também deve ser objeto ou fruto do meu trabalho e do meu ministério. O meu ministério, ele tem que ter como consequência esse amor para com os outros, para com as pessoas. Senão, o que eu estou fazendo? O que adianta eu cantar? O que adianta eu contribuir? O que adianta eu frequentar igrejas? O que adianta eu pregar? O que adianta eu renunciar a tantas coisas? Se nada disso representa fruto do amor de Deus, e esse amor desenvolvendo para com as pessoas. Então, o meu ministério, ele tem que ter, irmãos, como consequências principal, derramar o amor para com os outros. Nós costumamos muito a falar de João 3,16, que fala do amor de Deus, o amor vertical. Mas 1 João 3,16 fala do amor horizontal, o amor que nós temos que ter uns para com os outros. Às vezes é difícil exercer esse amor, não vou dizer que é fácil, por causa da crueldade do ser humano, por causa do encrudecimento, das pessoas. Pessoas estão cada vez mais cruéis. 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, aqui é o complemento do amor de João 3,16. Que o amor, ele vem de cima para baixo, mas ele tem que se espalhar lateralmente. Tem que se espalhar através das nossas ações, não só de boca para fora, mas através das nossas ações. Jonas tinha uma boa mensagem, uma bela mensagem teórica. Na hora da prática, ele falhou. Mas ele aprendeu, porque ele deixou escrito essa mensagem para que nós possamos entender. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos dar cada vez mais este amor que tem sido derramado por nós sem medida. O amor de Deus, que Paulo faz a comparação, da sua largueza, da sua altura, do seu comprimento, da sua profundidade. Esse amor que está derramado nos nossos corações, que não tem medida, é um amor sem medida.